Olá, você que está aqui me prestigiando, a quem eu agradeço muito, muito obrigado. Você que me vê, você que me prestigia, você que me ouve, discorda, concorda. Se gostar, dá um like. Se não gostar, não dá o like, né? Mas se gostar muito, compartilhe. Diga para os seus amigos que aqui você tem um canal independente, autônomo, que não é governo, que não é oposição, que não é esquerda, que não é direita, que é só do teu lado, do lado do cidadão, do lado do povo. Pois esse canal hoje tem um comentário meu, ainda em consequência de um comentário que eu fiz no dia anterior, né, na quarta-feira, dia 5. O que é que eu comentei naquela ocasião? Que o senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, em mais um momento de insensatez absurdo, em mais uma demonstração de burrice cavalar, fez um discurso em que se referia a um país imaginário, que era um país que teve uma atuação, desempenho positivo em matéria de balanço de pagamentos e que pode ter usado esse novo coronavírus numa guerra bacteriológica. Guerra bacteriológica contra quem? Que país é esse que não pode ser a China? Não é a China? Não citei a China. Não, então não é a China. Mas que país é? Que assunto é esse para um discurso do presidente do Brasil? Pois é. Aí vem sempre a turma que passa o pano, olha, mas isso não interferiu em nada, porque a China continua amiga do Brasil, a China não prejudicou o Brasil e tal. Acontece o seguinte, eu entrevistei aqui o doutor Gonzalo Vecina e o embaixador Roberto Abdenur, que me contaram, primeiro, o doutor Vecina me contou na entrevista que o Brasil tinha um excelente parque de produção de vacinas, mas os gênios da economia, né, no sentido lato da palavra, disseram, olha, para que o Brasil vai gastar uma fortuna em vacina se o mundo vende vacina mais barata? Resultado, estamos agora dependendo da China e da Índia, com dois agravantes. O primeiro agravante é que, puxando o saco do Trump, que é financiado pela indústria farmacêutica americana, o Brasil abandonou a posição que sempre teve ao lado da Índia, da China e da África do Sul, de quebra de patentes de produtos inovadores da farmacologia em grandes epidemias ou pandemias. Isso aconteceu em 2001 no governo em que o Zé Serra era o ministro. E o Brasil, ao quebrar essa patente de um remédio que hoje integra a lista dos 12 itens do coquetel anti-AIDS, que é um remédio chamado Nelfinavir, o Brasil ficou na vanguarda disso. Só que agora, com a família Bolsonaro no poder, indo bancar o pato do Donald nos Estados Unidos, o Brasil rompeu com isso e passou a adotar a política de puxar o saco, sem levar vantagem, dos grandes laboratórios americanos. Está na hora de rever isso. Está na hora de parar de falar da China. Pelo amor de Deus, ainda hoje eu telefonei para o deputado Fausto Pinato, para convidá-lo para fazer a entrevista de sábado, o Neumann Entrevista de sábado. E o deputado bolsonarista do PP de Paulo Maluf, Ciro Nogueira e Ricardo Barros, o deputado me disse o seguinte, isso é uma loucura o que está sendo feito, é um caso sério, porque ele é presidente do grupo parlamentar Brasil-China e a China, que é o parceiro, a China não é o maior, é o parceiro comercial do Brasil, só pode ficar mesmo irritada e procurar alternativas para comprar os produtos que não sejam brasileiros e deixar o Brasil na espera em relação à questão, o resultado daquela decisão absurda de não fabricar vacina no Brasil e ficar comprando mais barato no mundo. Hoje a China é responsável por 65% das vacinas que foram aplicadas no Brasil pelo governo Bolsonaro, hein? Que dizia que não ia aplicar a vacina, né? Veja só. Isso aí são dados do embaixador da China. Ah, mas o embaixador da China nunca falou grosso contra o Brasil e tal. Pode ser. Mas
O diretor do Instituto Butantan deu uma entrevista na qual ele diz o seguinte: embora a Embaixada da China no Brasil venha dizendo que não há esse tipo de problema, a nossa sensação de quem está na ponta é de que existe dificuldade, uma burocracia que está sendo mais lenta que o habitual, autorizações com volumes cada vez mais reduzidos. Isso, obviamente, tem impacto. Essas declarações têm impacto e nós ficamos à mercê dessa situação, disse Dimas Covas. Em outras palavras, o que se tem que dizer ao Bolsonaro é que ele tem que parar de falar essas besteiras. Eu até acredito que o Bolsonaro fala isso para criar problema mesmo, para a China deixar de entregar insumos IFA para o Instituto Butantan produzir a Coronavac aqui no Brasil. Isso é uma tentativa de insistir numa tese furada, que é essa história da imunidade do rebanho, que essa história foi recontada pelo Mandetta no seu depoimento na CPI da Covid e confirmada pelo Nelson Tais, o ministro que o substituiu, que passou 29 dias no poder, lá na CPI. Então, na minha opinião, isso aí é mais uma razão para o Bolsonaro dizer aquilo que ele já disse, que a modalidade dele é artilharia e que a função dele é matar, não é salvar a vida, né? É o caso. Só pode ser isso. Não há nada de racional que possa justificar esse lero-lero contra a China e esse abandono da Índia no meio da discussão sobre o assunto da IFA. Agora, com o assunto do IFA ou não, o senhor Marcelo Queiroga, ministro da Saúde atual, mandou fazer propaganda e ele mesmo deu declarações de que o Brasil teria contratado 560 milhões de doses de vacina para serem entregues este ano. Olha, não foi o que o secretário executivo do Ministério, Rodrigo Otávio da Cruz, admitiu numa resposta ao Congresso, que o número era melhor. Ele falou em menor, ele falou em 430 milhões, mas os jornais apuraram e resolveram que o número fechado é 280 milhões. Ou seja, o suficiente para imunizar 140 milhões de brasileiros, que está longe de ser a população do Brasil de adulta, né? O Edilson Martins, meu amigo, meu colega do Jornal do Brasil, assistiu o depoimento, está assistindo ainda, está aí no ar, né, do Queiroga, e disse que ele não é escorregadio. É raso, primário, quase idiota. O Fausto Pinato concorda com isso. E, pelo visto, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, também, porque ele chegou a ficar irritado com as evasivas do ministro, né? De qualquer maneira, nós temos uma boa notícia a comemorar, muito boa. É que o governo dos Estados Unidos, do presidente Joe Biden, decidiu apoiar a suspensão de direitos de propriedade intelectual sobre vacinas contra a Covid-19. A proposta foi feita por Índia e África do Sul, na Organização Mundial do Comércio, como eu já lhe falei aqui, e segundo o Serra, que era aliado da Índia e da África do Sul, é uma verdadeira reviravolta. O Serra liberou as patentes de indústrias farmacêuticas no Brasil contra a AIDS. E é claro que concorda com que aconteça mesmo em relação à Covid. Isso abre a possibilidade de incrementar a produção e distribuição de vacinas contra a Covid-19, segundo o Serra, ponderando que os lucros da indústria farmacêutica tornam viáveis investimentos em pesquisa e desenvolvimento e estimulam a inovação. O chanceler do Brasil, o Carlos Alberto França, foi ao Congresso e disse que o Brasil pode mudar de posição. O Brasil traiu a Índia quando a família Bolsonaro foi lá beijar os pés do pato, do Donald, né? Agora, o chanceler, com reunião marcada com a representante do comércio dos Estados Unidos, a Katherine Tai, está dizendo que é provável que depois da reunião, dependendo do que os Estados Unidos tenham a propor, pode mudar.
Mandetta, ex-ministro da Saúde, denunciou a existência de um Ministério da Saúde clandestino, chefiado pelo vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, no comando do Gabinete do Ódio durante a pandemia, e não é um caso isolado. E concordou e contou que havia uma tentativa de apostar na imunidade de rebanho. Inclusive, essa tentativa parece que foi seguida lá no Amazonas e deu aquela tragédia toda, né? Pois bem, agora o vereador Carlos Bolsonaro gerou mais uma crise agora entre a SECOM, Secretaria de Comunicação, e o gabinete de Jair Bolsonaro, né? Com o retorno da proeminência dele de lá, segundo Bela Megali do Globo, a Secretaria de Comunicação ficou ainda mais alijada de informações do presidente. Dados básicos, como a agenda do Bolsonaro, por exemplo, não chegam a quem trabalha na área. Mas eu queria também contar a vocês, já tomei muito do seu tempo, mas eu vou contar mais um episódio terrível do Rio, para demonstrar que o general Walter Braga Neto teve uma intervenção militar desastrosa no Rio, não adiantou em nada, né? 25 pessoas morreram, entre elas um policial civil, num intenso tiroteio numa operação da corporação da Polícia Militar na favela de Jacarezinho, na zona norte do Rio. Hoje, no dia da gravação desse vídeo aqui, André Leonardo de Melo Frias, de 45 anos, da Delegacia de Combate às Drogas, morreu. Chegou a ser levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Meia, mas não resistiu. Bom, eu também gostaria de chamar a atenção para você, o presidente Bolsonaro tem um motivo muito bom para ficar na presidência, que é botar os amigos nos bons empregos que o Brasil tem. Um desses melhores empregos é uma diretoria da Itaipu Binacional que exige a participação de uma reunião por mês e paga uma fortuna. Desta vez, ele nomeou para o lugar do puxa-saco do Temer, né, o Marum, o famoso Marum, a mulher do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. A mulher se chama Maria Aparecida Borghetti, foi governadora do Paraná, está na boquinha e é para isso que o Bolsonaro desgoverna o Brasil. E nós estamos pagando a conta. Reitero o meu convite para que você não perca a entrevista do deputado Fausto Pisato, no sábado. Fausto Pinato, PP de São Paulo, no sábado. E também, olha, é o seguinte, o Fernando Coelho, baiano, jornalista, ex-diretor de jornalismo do Fantástico em São Paulo, meu querido amigo, e eu vamos fazer um troca-troca de poesias, tanto de poesias de autores, poemas de autores que nós admiramos, quanto de poemas nossos. Acho que é um bom momento para a gente dar uma relaxada nessa quarentena e curtir o melhor da poesia. Conto com a sua participação nisso aí, tá? Direto ao assunto, em té. E só a verdade salvará as nossas vidas.